Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, vamos agora para mais um vídeo do nosso curso de Matemática Discreta, voltado especialmente para os alunos do curso Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bem, no último vídeo nós trabalhamos com as chamadas relações de recorrência. Esse tópico, essa seção de relações de recorrência, abre o capítulo de pensamento recursivo. Então, o assunto que nós estamos estudando nesse capítulo, só para refrescar a memória de vocês, é o chamado pensamento recursivo. A recursividade, como já mencionei anteriormente, é algo que costuma aparecer nas linguagens de programação e é uma forma elegante de resolver problemas matemáticos. Bem, a recursividade, como eu acabei de dizer, aliás, as relações de recorrência, elas são soluções realmente elegantes, são muito bonitas e tal, só que vocês haverão de concordar comigo que uma relação de recorrência, quando envolve muitos passos, ela pode acabar se tornando algo tedioso e enfadonho de fazer. E isso fazendo, digamos assim, no braço, na mão. E se você for utilizar um software, se você for escrever um programa para resolver um problema através de uma relação de recorrência, acredito eu que a quantidade de passos necessários, poderá fazer com que esse software se torne um pouco custoso do ponto de vista tanto de memória como também de processamento, de tempo de processamento. Mas como eu já tinha dito para vocês no vídeo passado, esse é um assunto que você deverá tratar na disciplina de construção e análise de algoritmos, tá bom? Isso é um assunto que foge do escopo por enquanto aqui da nossa disciplina, beleza? Bem, só para lembrar, para você ter uma ideia, se a gente for calcular o número de Fibonacci para n igual a 1000, nós vamos precisar, de 908 passos. Então você vê aqui que é muita coisa. Então, qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos seria a gente ter uma fórmula que eu passo o n para ela e essa fórmula, sem precisar executar tantos passos assim, já me retornaria o valor desejado. Bem, é isso que a gente vai trabalhar nessa sessão. Nós vamos agora trabalhar com as chamadas soluções em forma fechada. Tá ok? Então, mas para a gente trabalhar com a solução em forma fechada, é preciso primeiro ter compreendido bem as relações de recorrência, porque nós vamos nos valer delas, logo a seguir, quando nós chegarmos na chamada prova por indução matemática. É outro assunto que eu quero tratar neste vídeo, introduzir você na divina arte de realizar provas por indução matemática. A prova por indução que eu vou apresentar para você é apenas uma breve introdução, uma coisa bastante superficial e de antemão eu já recomendo que você procure estudar mais, se aprofundar nesse assunto prova por indução. Eu posso até disponibilizar para você lá no sistema acadêmico algum material extra, aliás eu vou disponibilizar para você que é meu aluno de matemática discreta do curso Ciência da Computação, eu vou disponibilizar no sistema acadêmico um material extra para que você possa aprofundar o seu estudo da prova por indução, porque prova por indução é algo que você precisa saber, enquanto estudante de Ciência da Computação, é quase uma obrigação saber provar por indução, tá bom? E assim, sem querer assustar ninguém, mas prova por indução não é uma coisa assim tão trivial. Bom, então vamos lá para conhecer nossas soluções em forma fechada. Nós vamos começar nosso passeio pelas soluções em forma fechada recordando algo que a gente viu no início do nosso trabalho aqui no capítulo 2. Você deve estar lembrado de uma fórmula que eu apliquei lá no início do capítulo 2, no início desse capítulo. E logo em seguida eu apresentei uma solução na forma de uma relação de recorrência. Então a relação de recorrência é essa daqui, Pn igual a 1 se o n for igual a 1, e Pn vai ser igual a n mais Pn menos 1 se o n for maior do que 1.
Então, essa nossa solução na forma de uma relação de recorrência, né, precisa executar vários passos caso o n seja maior do que 1, tá certo? Então, tem uma sequência de passos. Bom, qual seria o melhor dos mundos? Seria o melhor dos mundos a gente trabalhar com uma fórmula como essa daqui, né? E eu informo o valor do n e essa minha fórmula calcula tranquilamente numa boa. Bem, só que aí tem um pequeno problema, né? Como é que eu cheguei nessa fórmula aqui? Bom, a princípio essa fórmula pode ser apenas um palpite, tá certo? Ou seja, vamos aqui pegar essa fórmula, passar alguns valores de n para ela, né? E calcular, né? Então, o que é que acontece? Eu obtive essa tabela com esses valores e tal, beleza. Então, isso me diz que essa fórmula aqui está correta? Estou questionando você. Será que você acha que essa fórmula está correta? Ela vai servir para todos os n? Bom, essa é a questão. Bem, o que eu posso afirmar a partir dos resultados obtidos nessa tabela é que há uma evidência forte de que essa fórmula ela pode ser utilizada no lugar da minha relação de recorrência, certo? Então, veja bem, é uma evidência forte, não estou dizendo que é uma prova. É bom a gente estabelecer essa diferença. Uma coisa são evidências fortes, outra coisa é uma prova que já diz que realmente aquela fórmula vai funcionar. Bom, é por isso que mais adiante nós vamos trabalhar com a prova por indução matemática. Bem, como disse aqui, né, esses valores é uma forte evidência, mas não é uma prova, beleza? Bem, vamos passar adiante aqui. Vamos agora trabalhar um outro exemplo para que você possa compreender melhor. Então, quando a gente vai criar uma solução em forma fechada, inicialmente, né, o que a gente faz é arriscar um palpite. Realmente, eu acho que a fórmula seria essa. Bom, falando assim, parece assim uma coisa muito complicada de fazer, que exige uma certa imaginação. E é interessante colocar para vocês que realmente no trabalho matemático exige-se imaginação, né? Você não faz ideia do quanto na história da matemática os grandes luminares eles se valeram da imaginação para poder fazer suas grandes descobertas. Mas esse é assunto para um outro papo, né? Vamos voltar para cá. Bem, vocês devem estar lembrados dessa relação de recorrência que era o problema do agildo, né? Do agiota. Bem, o que é que nós fizemos aqui? Eu coloquei aqui alguns valores, né? Então vamos supor que eu pedi um empréstimo e eu vou pagar em 4 semanas. À medida que eu fui executando a minha relação de recorrência, comecei a perceber um padrão. Então é aí que está a grande sacada quando você está procurando a solução em forma fechada, né? É você procurar identificar um padrão naquele procedimento de cálculo. E uma das coisas que matemáticos fazem com muita presteza, então uma das coisas que caracteriza o pensamento matemático, né, é a identificação de padrões. Então você vai observar aqui que esse valor 1,10 ele se repete e começa a surgir um padrão, né? Então, quando n for 0, o valor vai ser 500. Quando n for 1, eu tenho 500 vezes 1,10. Quando n for 2, eu tenho 500 vezes 1,10 vezes 1,10, ou seja, 2 vezes o 1,10. Quando n for 3, ele aparece 3 vezes. Quando n for 4, ele aparece 4 vezes. Ou seja, surge aí na sua frente, né, um indício de um padrão. Isto é, o n, né, eu tenho aqui esse n, ele pode ser o expoente dessa potenciação, né, em que vou ter 500 vezes 1,10 elevado a n. Ora, então o que é que acontece? Essa fórmula aqui, né, que você está vendo, ela surge como forte candidata para ser uma solução em forma fechada. Veja bem, forte candidata. Não estou dizendo que essa fórmula aqui é a correta. Por quê?
Porque pode ser que para um determinado n ela falhe, ela funcionou até aqui no 4. Ah, mas aí eu poderia testar 100 n's. Tá, tudo bem, pode funcionar até 100 n's, mas será que garante-me que ele vai funcionar no n igual a 1000? Bom, é aí que está o problema, correto? É por isso que tem a prova por indução que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Acredito eu que ficou compreendido aqui para vocês. Vamos passar aqui para mais um exemplo, né? Aliás, antes de passar para esse exemplo, é necessário nós comentarmos esse pequeno texto aqui do slide. Bem, as soluções em forma fechada, elas acabam surgindo na nossa vida como sequências polinomiais. Você deve estar lembrado que é um polinômio, foi um assunto que muito provavelmente você viu lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, então eu não vou me deter aqui reexplicando o que é um polinômio. Caso você não se lembre, procure, né, dar uma revisada lá nos seus caderninhos do ensino médio do ensino fundamental. Bem, então, encontrar uma solução em forma fechada para um PN qualquer, ela pode ser pensada como adivinhação, coisa que eu acabei de falar, né? Para uma sequência, etc. e tal. Um jeito de detectar uma sequência como essa é olhar para as diferenças entre os termos. Então, no próximo exemplo, nós vamos trabalhar com essa ideia de diferença entre termos. E a partir daí nós poderemos criar um polinômio, e esse polinômio ele vai ter um grau, né? De acordo com as diferenças que a gente vai identificar, e dessa maneira, né, nós poderemos criar uma solução em forma fechada, uma candidata à solução em forma fechada. Bem, então continuemos aqui. Dada qualquer sequência A0, A1, AN até AN menos 1 e AN, né, as diferenças entre A1 menos A0, A2 menos A1, etc., até AN menos AN menos 1, formam uma outra sequência chamada sequência de diferenças. Bem, essa sequência de diferenças, como eu acabei de dizer, ela pode nos levar a uma candidata à solução em forma fechada. Vamos ver aqui o próximo exemplo, que aí vocês vão entender bem direitinho. Esse próximo exemplo também a gente já trabalhou, é aquele problema do hexágono formado com moedinhas, com círculos. Nós tínhamos estabelecido essa relação de recorrência, né? Então você está lembrado aí bem direitinho, mas agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma solução em forma fechada, certo? Bem, a solução em forma fechada vai ser construída da seguinte maneira. Eu vou passar alguns valores para a minha relação de recorrência, né? Eu vou passar aqui alguns n's e vou obter alguns resultados. Bem, que resultados foram esses que eu obtive? Foram justamente esses. Eu passei obtive o 1 é o valor inicial, né? Aí depois n igual a 2 eu obtive 7, n igual a 3 eu obtive 19, n igual a 4 eu obtive 37, n igual a 5 61 e n igual a 6 eu obtive 91. Então esses valores aqui foram de acordo com os n's que eu passei, tá certo? Bem, o que é que a gente observa? A gente observa que se eu fizer uma sequência de diferenças, eu vou obter esses valores aqui, 6, 12, 18, 24 e 30. Bom, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma nova sequência para obter diferenças até que eu encontre um padrão. Ou seja, aqui nesse exemplo, nós encontramos o padrão na segunda sequência de diferença. E aí que está o grande barato. Essa sequência de diferenças, né, que eu encontrei o padrão aqui vou chamar no nível 2, né, na segunda sequência de diferenças. Veja aqui é a primeira, aqui é a segunda. Então, como eu encontrei o padrão na segunda sequência de diferença, o polinômio que será a candidata à solução em forma fechada vai ser um polinômio de grau 2. Ah, professor, e se você tivesse continuado o padrão você tivesse encontrado na terceira sequência? Aí seria um polinômio de grau 3 e assim sucessivamente, certo? Então, só recapitulando, o que é que nós fizemos? Nós pegamos a solução, a relação de recorrência, estabeleci alguns n's aqui, foi de n até de 1 até 5, se eu não me engano, e depois, né, com os resultados que eu obtive, né, eu fiz a minha primeira sequência de diferenças. Fiz a minha primeira sequência de diferença e obtive esses valores aqui. Veja que esses valores, né, a mãozinha passando aí, são os valores da primeira sequência. Bom, não encontrei o padrão. Vamos repetir a sequência de diferença.
Segunda sequência de diferenças, encontrei já o padrão. Joia, encontrado o padrão, pronto, parou aí e eu já sei que a minha solução em forma fechada, a minha candidata será um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque eu encontrei o padrão na segunda sequência de diferença. Dito isso, eu estabeleço que a minha candidata deverá ser nesse formato aqui, ó, an² mais bn vezes c. Bom, qual é agora o meu grande desafio? Meu desafio será justamente encontrar esses coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Bem, como é que a gente vai proceder dessa maneira? Simples. Bem, o meu valor 1, né, vai ser estabelecido através dessa igualdade aqui, A mais B mais C, certo? O meu 7, muito provavelmente, será encontrado a partir dessa outra sequência aqui, ou seja, 4A mais 2B mais C, certo? E esse valor de 19 será encontrado a partir desse sistema, dessa equação aqui, tá certo? Bom, o que é que você vai fazer? Você vai construir um sistema de equações, né? E vai chegar ao valor de cada coeficiente desse, o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Isso é álgebra, isso dá um trabalhinho considerável, não vou fazer isso aqui nessa videoaula, senão a videoaula vai ficar com 1 hora de duração. Bem, o importante é que no final das contas, nós chegamos a esse resultado aqui, ó. Hn vai ser igual a 3n² menos 3n mais 1, onde esse 3 e esse outro 3 são justamente os valores do coeficiente A e do coeficiente B, e o valor do coeficiente C vai ser 1, certo? Então você vai encontrar esse valor aqui, esses 3 valores, quando você resolver esse sistema de equações, coisa que vocês vão fazer posteriormente, beleza? Bom, diante disso, você encontrou aqui uma boa candidata, mas como eu havia falado, isso daqui ainda não é uma prova de que isso vai funcionar. Você pode até testar alguns valores, né? Mas isso daqui ainda não é prova. A prova será quando você submeter ela a uma indução, beleza? Vamos aqui para finalmente chegar na tal da indução, né? Como é que a gente vai verificar uma solução a partir do uso da indução matemática? Turma, a indução matemática, ela deve ser encarada da seguinte maneira, como se fosse uma subida de escada. Então, quando você vai subir uma escada, digamos assim, o procedimento que você usa para subir o primeiro degrau, para subir o segundo e assim sucessivamente, é o mesmo procedimento até você chegar no késimo-1 degrau e chegar no késimo degrau, tá bom? Então, a ideia básica é isso, ou seja, eu tenho aqui um primeiro momento, né? Digamos assim, o meu caso base, e realmente o nome é caso base, e tenho, né, o meu objetivo, que é chegar aqui, ou seja, a minha solução em forma fechada, ela deverá, né, ser submetida à prova por indução, em que eu vou verificar o caso inicial e o késimo-1 caso, certo? E nesse sentido, nós vamos finalmente provar que aquela candidata, ela não é mais apenas candidata, ela é verdadeira, beleza? Bem, pessoal, vamos agora compreender como é que funciona a prova por indução. Bem, o modelo geral é o seguinte, eu tenho um Rn, que é a minha relação de recorrência, vocês viram que a gente estava o tempo todo se valendo delas, né? E tem uma Fn, que seria a minha fórmula em forma fechada hipotética. Essa fórmula, é bom a gente salientar que ela é uma função, ou seja, quando eu passo um valor de n aqui, eu espero receber um determinado valor único. Então, eu não posso passar um valor de n aqui e obter vamos supor, se eu passo 1 e posso obter ou 2 ou 3, né? Então, eu sempre tenho que ter um valor específico, ou seja, isso é uma função, tá bom? Então, como é que a gente vai proceder aqui? O nosso desafio é provar que a relação de recorrência, ela é igual o resultado que eu obtiver na minha relação de recorrência será igual
ao resultado que eu obtiver na solução em forma fechada, né? Eu estou chamando aqui solução em forma fechada, mas eu poderia chamar de função ou de fórmula também. Para todo n maior ou igual a 1. Bom, por que eu estou falando aqui de n maior ou igual a 1? Poderia ser n igual a 0, certo? É porque, em geral, né, você deve ter visto aí nos exemplos que, em geral, a gente está trabalhando com o valor inicial igual a 1. Né? Então, nesses exemplos, a gente trabalhou com o valor inicial igual a 1, mas nada impede, né, dependendo do problema que você está modelando, que esse valor seja igual a 0. Né? Então, em geral, o valor inicial ou é 0 ou é 1. Tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. Então, para mim provar isso daqui, né, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho três componentes aí que são muito importantes. Primeiro, é o caso base. O caso base, você vai verificar se o valor inicial, quando você utiliza a relação de recorrência, vai ser igual o valor inicial quando você utiliza a solução em forma fechada. Beleza? Então, se der tudo ok, você parte para o próximo passo seguinte. Se falhar no caso inicial, então você já deve rever essa sua candidata à solução em forma fechada, porque ela está errada. A relação de recorrência, geralmente, ela tá mais precisa, ela é bem mais precisa, apesar de ser mais trabalhosa. Beleza? Bom, aí, uma vez que você passa no teste do caso base, você vem para quê? Para a construção da sua hipótese indutiva. Tá bom? Então, a hipótese indutiva é um ponto que requer muita atenção. Ok. Então, nós temos aqui a hipótese indutiva. Ela tem o seguinte, digamos assim, formato padrão. Então, seja K maior do que 1, algum número inteiro. Suponha, como hipótese indutiva, que RK menos 1 é igual a F K menos 1. Ok? Então, a hipótese indutiva, ou hipótese de indução, ela é nada mais nada menos estabelecer, né, essa outra igualdade. Então veja que nessa igualdade aqui eu estou levando em consideração o késimo menos um elemento, tanto para a relação de recorrência como para a solução em forma fechada. Beleza? E aí, por fim, temos o último componente, que é o chamado passo indutivo. Então, no passo indutivo, eu vou provar que a relação de recorrência para um késimo elemento é igual, né, para a solução em forma fechada, também vale para esse késimo elemento. Bem, essa é a estrutura básica de uma prova por indução. Agora a gente vai para os exemplos, e nos exemplos, com certeza, eu acredito que você vai compreender muito melhor. Tá bom? Bem, o nosso primeiro exemplo aqui para você compreender a prova por indução vai ser justamente aquele exemplo do hexágono, né? Então aqui eu tenho a minha relação de recorrência, já é velha conhecida de vocês, e aqui eu tenho a minha solução em forma fechada, a minha candidata à solução em forma fechada, né? Esse resultado aqui nós obtivemos quando fizemos aquele procedimento anterior, beleza? Bom, o que nós vamos fazer? Primeira coisa da demonstração, nós vamos dizer que nós vamos usar a indução em N e vamos estabelecer, vamos calcular o caso base. O caso base é N igual a 1, então se N é igual a 1, eu sei que na relação de recorrência o valor vai ser 1, e utilizando a fórmula candidata eu obtive o 1, né? O mesmo valor 1, então coincide, significa que eu posso passar adiante. A minha hipótese indutiva é o quê? Eu vou pegar esse lado aqui, que é da minha relação de recorrência, e vou fazer uma igualdade com a minha fórmula candidata, substituindo o N por K menos 1, assim como eu fiz aqui na relação de recorrência. Então, essa é a minha hipótese indutiva. Essa hipótese indutiva vai valer para algum K maior do que 1. Por que maior do que 1? Porque nós já calculamos K igual a 1, né? Aliás, o N igual a 1, que é o caso base. Beleza? Pronto. A partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vamos desenvolver o passo indutivo. No passo indutivo, a gente usa a relação de recorrência, né? HK vai ser igual a HK menos 1 mais 6K menos K, né? Que é pela segunda parte da relação de recorrência, beleza? E
eu utilizo, né, eu pego aquela parte da minha solução candidata, ok? Então, a solução em forma fechada candidata é essa parte aqui, ó, certo? Ela vai até aqui esse 1. E essa outra parte aqui, ó, 6K menos 6, veio de onde? Veio da minha relação de recorrência. Ou seja, essa parte aqui, ó, K vezes K menos 1, se refere justamente à minha solução em forma fechada, a minha candidata, certo? Então, se isso daqui valer, né, o que é que eu devo encontrar? Eu deveria encontrar uma fórmula que vai coincidir com a minha solução em forma fechada, beleza? Bem, então, por hipótese de indução, certo? Nós realizamos essas álgebras aqui, certo? Aqui não tem muito o que se discutir, e chegamos até esse resultado, ou seja, HK, que simboliza a minha relação de recorrência, ela é igual a 3K ao quadrado menos 3K mais 1, ou seja, por indução, Hn é igual a Fn para todo n maior ou igual a 1, beleza? Bom, então acredito que ficou mais claro para você, mas agora vamos fazer apenas alguns comentários. Bem, quando você vai calcular o késimo valor, né, você vai utilizar o quê? Você vai se valer da relação de recorrência, certo? O késimo valor é justamente o meu K. Então, como você viu ali, quando eu fui calcular H igual a HK, né, então nós usamos a relação de recorrência. Quando eu precisar do K menos um ésimo elemento, né, exatamente valor, eu vou usar o que? A hipótese, opa, faltou um E bem aqui, a hipótese de indução, que foi justamente, né, o procedimento que nós vimos aqui. Deixa eu voltar aqui para o slide, tá certo? Voltando aqui para o slide, beleza? Então, aqui, ó, é o meu késimo elemento. Então, o meu késimo menos um elemento é justamente quem? A minha relação aliás, a minha solução em forma fechada, beleza? Vamos voltar aqui para a lousa digital para vocês entenderem melhor, que foi justamente isso que eu acabei de falar para você, tá bom? Pronto, beleza? Vamos aqui para mais um exemplo, para ficar mais claro ainda, né? Vamos a mais um exemplo. Pronto. Bom, esse nosso próximo exemplo também é relacionado a algo que a gente já viu, né? Esse vai ser o último exemplo desse vídeo, porque ele já está começando a ficar longo, né? Assim como todos os vídeos que eu tenho feito, tá bom? Então, nós vamos usar a indução em N, né, para provar... Opa, eu passei demais. Pronto, é esse slide aqui. Você deve estar lembrado dessa relação de recorrência que era para calcular a quantidade de elementos, né, que vai ter no conjunto, do conjunto das partes de um determinado conjunto S qualquer. Então, nós chegamos a essa relação de recorrência. Bom, só que essa relação de recorrência, apesar de elegante e tal, ela é um pouco trabalhosa. Bom, aí nós chegamos aqui, né, numa solução candidata, ou seja, que C é igual a 2 elevado a N, tá certo? Para todo N maior do que zero. Bom, será que essa solução candidata está valendo mesmo? Bem, vamos à nossa demonstração. E aí, o nosso caso base vai ser o quê? Vai ser N igual a 0, certo? No exemplo anterior, N era igual a 1 e agora no nosso caso base N igual a 0. Observe que aqui deu tudo certo, no caso base, beleza, tá tranquilo. E agora vamos para a nossa hipótese indutiva. Na hipótese indutiva, seja K maior do que 0, e vamos supor como hipótese indutiva que CK menos 1 é igual a 2K menos 1. Veja bem, ó, na hipótese indutiva, tanto aqui quanto no exemplo anterior, eu estou trabalhando com késimo menos um elemento, tá certo? No passo indutivo, eu vou trabalhar com késimo elemento, mas eu preciso do késimo menos 1 lá da minha hipótese indutiva para poder estabelecer aqui o cálculo. Então veja, ó, no passo indutivo, estou trabalhando aqui com o késimo elemento, pego a minha relação de recorrência, né, 2 vezes K menos 1, e esse K menos 1 eu vou substituir por quem? Vou substituir, né, pela minha hipótese indutiva, que é justamente o que a gente fez aqui, tá bom? Feito isso, beleza, chegamos a
pela hipótese indutiva ao valor 2k, né, ó, 2 vezes 2k menos 1. Isso daqui é álgebra elementar. Chegamos a 2k, que é justamente o que eu precisava, né, para provar por indução que Cn igual a 2, vai ser 2n para todo n maior do que 0. Beleza? Bom, exemplo simples, muito fácil, e acredito que você já está compreendendo muito melhor. Para finalizar esse vídeo, vamos trabalhar com a situação que é o seguinte. Será que uma determinada candidata, que os valores dela estão coincidindo, né, até um determinado ponto, será que ela realmente vai ser realmente a solução, né, em forma fechada? Bom, porque vocês viram que fazer a demonstração por indução, né, a prova por indução, ela tende a ser um pouco complicada, né, um pouco trabalhosa. E aí, às vezes, o estudante ele tende a ter um pouco de preguiça, ele testa ali a sua solução em forma fechada com alguns valores, tá funcionando, tá ok, aí o cara, então vai valer para todo n. Mas será que é isso mesmo? Vamos aqui nesse exemplo, vocês vão ver como esse tipo de procedimento ele pode ser perigoso. Veja bem, eu tenho aqui uma relação de recorrência, né, e tenho aqui uma solução em forma fechada. Será que essa solução em forma fechada vai valer para todo n maior do que 0? Bom, o que é que vai acontecer aqui? Vamos testar alguns valores, né? E é o seguinte, para a gente provar que para todo n maior do que 0 essa solução em forma fechada é falsa, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar um contra-exemplo. Contra-exemplo, a gente já trabalhou com isso lá no capítulo 1, tá bom? Então, o que é o contra-exemplo? É justamente a negação dessa sentença aqui, né? Então, a negação de uma sentença quantificada universalmente vai ser o quê? A mesma sentença, só que quantificada existencialmente, com o predicado negado. Veja aqui que aqui é a igualdade e agora aqui é a diferença. Beleza? Então, dito isso, eu preciso encontrar um contra-exemplo, né? Se isso daqui for verdadeiro, significa que a minha sentença quantificada universalmente ela é falsa. Bem, fizemos aqui alguns valores, né? Bonitinho, né? Encontramos esses valores. Isso para minha relação de recorrência. Fizemos alguns valores para minha solução em forma fechada e encontramos isso daqui. Pronto, aí beleza. Veja que nós fomos até n igual a 3. E se a gente fizesse n igual a 4, será que ia dar o mesmo valor? Bom, a gente vai já verificar isso aí se realmente bate, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem observar aqui, né, quando nós calculamos o A4, nós obtivemos 51. E na solução em forma fechada, o mesmo A4, nós obtivemos 48. Então, fica claro aí para vocês que a coisa não é fazer essa prova entre aspas, através de uso de valores, não é a melhor política. Você tem que usar mesmo indução matemática, ok? Pronto, dito isso, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. E só reforçando a seguinte ideia, você, a partir desse momento, a partir desse vídeo, você deve aprofundar seu estudo de indução matemática. Como eu havia dito no início do vídeo, eu vou disponibilizar no sistema acadêmico do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú um material extra para que você possa fazer mais exercícios de indução matemática. No próprio livro-texto que eu estou adotando nessa disciplina, tem muitos exercícios. Só que, uma vez que você esgotou esse exercício, faça os exercícios da lista extra que eu vou disponibilizar. Bem, se você não é meu aluno, mas está acompanhando essa série de vídeos e deseja fazer esses exercícios também, entre em contato comigo pelo e-mail hudson_costa@uvanet, que aí eu posso passar para você por e-mail a lista de exercícios. Bom, gente, então a gente encerra por aqui. Então, até o próximo vídeo, até o nosso encontro síncrono através de uma webconferência. Tchau, tchau, um abraço.